Boa noite. Um jacaré foi fotografado ontem às margens do reservatório Salto Grande, durante a atividade do programa Navegando nas Águas do Conhecimento, um dos projetos desenvolvidos pela Associação Barco Escola da Natureza em Americana. De acordo com o biólogo e presidente do Barco Escola, Carlos César Gimenez Apia, a espécie pode ser de um jacaré do Pantanal. Este animal habita a parte central da América do Sul, incluindo o norte da Argentina, sul da Bolívia e centro-oeste do Brasil, especialmente no Pantanal e rios do Paraguai. A campanha de atualização de caderneta de vacina promovida pela Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste segue até amanhã nas 12 unidades básicas de saúde. As ações iniciaram no último sábado. Os responsáveis devem levar a carteira de vacinação de crianças menores de 5 anos. Caso tenha perdido o documento, a criança deve ser levada na UBS, onde sempre foi vacinada, para a busca de um histórico vacinal. E a Americana já conta com 38 dias sem chuvas. O clima seco preocupa a Defesa Civil e a população. 12 cidades da região metropolitana de Campinas decretaram estado de alerta. Americana, Atibaia, Campinas, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Sumaré e Vinhedo. A umidade relativa do ar dessas cidades ficou entre 12% e 20%. Em Americana, durante essa semana, o calor foi forte. Na terça-feira, os termômetros marcaram 28 graus e com a umidade relativa do ar em 17%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice considerado normal é de 60%. Esses números deixaram a Defesa Civil em estado de alerta. E agora, para os próximos dias, como a previsão já de que não vai existir chuva aqui na nossa região, então a previsão é que a umidade relativa do ar abaixe ainda mais. Então, a partir de agora, a Defesa Civil de Americana continua a fase de monitoramento e passando os recados para as escolas municipais, escolas estaduais aí para estar segurando aí as aulas de educação física. A baixa umidade do ar agrava as doenças respiratórias. Segundo os especialistas, é uma camada de poluentes que fica suspensa no ar. Isso agrava mais a saúde da população. A situação piora com a poluição e queimadas, tanto na área rural quanto na área urbana. Quanto à parte do ambiente, a gente tem limitações para conseguir resolver esse problema. Tá? A gente pode colocar umidificadores, a gente pode pendurar a toalha úmida no quarto, a gente pode colocar a bacia de água embaixo da cama. Nós podemos tentar várias medidas para minimizar esse impacto do clima seco. A baixa umidade prejudica todo o corpo, mas tem algumas regiões mais sensíveis, como os olhos, nariz e a garganta. E num clima seco tudo isso fica prejudicado. O catarrinho fica mais seco, também mais difícil de sair. O sistema imunológico que está ali presente também não vai trabalhar direito porque a mucosa não está devidamente saudável com esse clima seco. Quem já tem alguma predisposição alérgica, quem tem alguma predisposição irritativa, vai então sofrer muito mais, quer dizer, você vai ter quase que uma ativação de quadros alérgicos por conta de um aumento no impacto do ambiente e também por uma diminuição da nossa capacidade de responder, da nossa capacidade de se defender contra esses agentes agressores. Quer dizer, essa época do ano é uma época realmente muito mais prevalente para as doenças respiratórias. Com a falta de chuva, a população é a maior prejudicada. Para aliviar os efeitos do tempo seco, uma saída é a procura por postos médicos. Os sintomas mais comuns apresentados pelos pacientes são tosse e dificuldade para respirar. Faz 4 noites que eu não durmo por causa da tosse. Estou sentindo canseira. Eu sinto muita tosse. Esse tempo, né? Essa poeira, eu acho, que deixa a gente assim, né? Do cotidiano, do dia a dia, tá? Atividades físicas. A gente deve evitar atividades físicas mais intensas, o esporte, mesmo aquele saudável esporte rotineiro, como a gente pede, né? O esporte de competição, né? A gente deve evitar isso num horário entre 10 e 4 horas da tarde, 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Geralmente é a época de pico do clima seco, a hora que ele está mais seco, tá? Obviamente, todos aqueles locais onde você tem um ar-condicionado ligado de maneira contínua,
vai ressecar ainda mais o ambiente. Então, tentar não ficar tão exposto ao ar-condicionado, tá? Outra coisa, tentar lembrar dos horários de hidratação. Isso é importante, como eu disse, especialmente nos idosos, mas para todo mundo. Lembrar que tem que tomar café da manhã, um café da manhã saudável. Lembrar que no almoço você tem que evitar comidas muito pesadas, comidas muito salgadas, que também vão dificultar mais a nossa hidratação. Essa é uma época de jantas leves, com muitas frutas, com muitas saladas, com muitos legumes. Isso é um impacto positivo que a gente pode causar para evitar as doenças respiratórias do clima seco. É importante ficar atento às recomendações contra a baixa umidade. Umidifique os ambientes através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, permaneça em locais protegidos do sol e evite aglomerações em ambientes fechados. Evite também exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. E consuma bastante líquido. Use também soro fisiológico para os olhos e narinas. E na noite de ontem, por volta das 9 horas da noite, foi ateado fogo em um terreno no bairro Catarina Zanaga, na rua Sinaldo Gomes, próximo à TV Todo Dia. Essas constantes queimadas também prejudicam a população. O Redação de hoje fica por aqui. Envie suas sugestões para redação@tvtododia.com.br ou ligue 3406-5000. Acompanhe também nosso informativo pelo YouTube. Continue no Todo Dia Cidades no comando de Keller Estocco. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau!